Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje falaremos de outra lenda do folclore brasileiro, o Curupira, o protetor das florestas. Vamos para o vídeo. O Curupira é uma das figuras mais fascinantes e emblemáticas do folclore brasileiro, conhecido como o protetor das florestas e um dos principais guardiões da natureza. Sua imagem é complexa e possui diversas variações regionais, mas geralmente ele é descrito como uma figura de aspecto humanoide, com cabelos avermelhados e os pés virados para trás. Essas características fazem dele um ser misterioso, cuja principal missão é proteger a fauna e a flora, punindo severamente aqueles que ousam desrespeitar ou destruir o ambiente. A lenda do Curupira tem raízes profundas na cultura indígena brasileira. A palavra Curupira tem origem no tupi, onde curu significa corpo e pira quer dizer coberto ou habitado. Assim, o Curupira pode ser interpretado como aquele que habita o corpo da floresta, uma figura protetora e integrada ao ambiente natural. Os povos indígenas consideravam-no um ser sagrado, e ele era visto como uma força que impunha respeito e temor entre os caçadores e aqueles que pretendiam explorar as florestas. O Curupira simboliza o espírito selvagem da mata, a energia vital que protege e preserva a vida no ambiente. Como uma entidade do folclore brasileiro, ele representa a luta em prol da preservação ambiental e o respeito pelas riquezas naturais, valores que, ao longo dos séculos, foram passados de geração em geração, consolidando-o como um dos ícones mais importantes do folclore nacional. A aparência do Curupira varia um pouco dependendo da região do Brasil e das influências culturais locais. Na maioria das versões, ele é retratado como um ser pequeno, quase sempre com a pele avermelhada ou de tom escuro, e com cabelos de cor vibrante, muitas vezes vermelhos ou alaranjados. Sua característica mais famosa são os pés voltados para trás, que servem para despistar os perseguidores ou caçadores que tentam seguir suas pegadas, levando-os a se perderem na floresta. Esses pés, ao contrário, são um símbolo de seu caráter enigmático e do poder que ele exerce sobre seu território. Em algumas versões, o Curupira é descrito como uma figura mais monstruosa, com dentes afiados e uma expressão ameaçadora, reforçando seu papel como protetor implacável. Ele também é retratado com habilidades sobrenaturais, como a capacidade de correr a grandes velocidades, transformar-se em animais e até desaparecer na mata, tornando-se invisível para os olhos humanos. O Curupira é conhecido por sua agilidade e astúcia. Ele utiliza seus pés virados para trás para confundir caçadores e invasores da floresta, deixando rastros invertidos que levam os desavisados a caminhos errados. Ele é também um excelente imitador de sons, conseguindo reproduzir com perfeição ruídos de animais e até mesmo vozes humanas, utilizando essa habilidade para enganar aqueles que pretendem invadir seu território. Entre os poderes do Curupira estão a capacidade de criar ilusões, modificar o ambiente ao seu redor e, em alguns contos, invocar tempestades ou redemoinhos que afastam aqueles que querem destruir a natureza. Ele também é descrito como possuidor de uma força sobre-humana, que o permite enfrentar caçadores e lenhadores com facilidade. Seu grito estridente e seus assovios agudos são marcas registradas, capazes de paralisar ou assustar os intrusos. A missão principal do Curupira é proteger a floresta e seus habitantes. Ele não tolera a exploração predatória da fauna e da flora, e pune severamente aqueles que caçam indiscriminadamente, cortam árvores sem necessidade, ou praticam atividades prejudiciais ao meio ambiente. A lenda do Curupira é uma advertência contra o desrespeito à natureza, e sua figura reforça a ideia de que a floresta possui guardiões que estão sempre atentos e prontos para defender o equilíbrio ecológico. Para os povos indígenas e comunidades tradicionais, o Curupira representa a força espiritual da natureza, o poder invisível que mantém a floresta protegida. Há várias histórias em que o Curupira salva animais de armadilhas, ou afugenta lenhadores, com sua fúria e suas habilidades místicas. Em algumas versões, ele também pune os desrespeitosos com feitiços e maldições, causando desorientação, ou até mesmo levando-os a desaparecimentos misteriosos na mata. As lendas sobre o Curupira variam de região para região, mas todas compartilham o mesmo tema central: ele é um defensor feroz da natureza e da vida selvagem. Nas histórias contadas por comunidades ribeirinhas e moradores do interior,
o Curupira aparece em diversas situações para defender a floresta, seja enganando caçadores ou ajudando aqueles que respeitam e convivem harmonicamente com o ambiente. Algumas versões o descrevem como uma figura ambígua, que pode ser amistosa com aqueles que demonstram respeito e cuidado com a natureza, oferecendo proteção e orientação para os que se perdem na mata. No entanto, ele é implacável com quem não respeita suas regras, tornando-se uma presença ameaçadora e perigosa para os invasores e destrutores da floresta. O Curupira é celebrado no Brasil como um dos principais símbolos do folclore nacional. No Dia do Folclore, em 22 de agosto, a figura do Curupira é relembrada em escolas, festivais e eventos culturais, reforçando a importância de preservar as lendas e mitos brasileiros. A figura do Curupira não só contribui para o imaginário cultural, mas também inspira reflexões sobre a preservação ambiental, em um momento em que as questões ecológicas são cada vez mais urgentes. Nas últimas décadas, com o crescimento da conscientização ambiental, o Curupira tem ganhado espaço em obras artísticas, literárias e educacionais. Ele é representado em histórias em quadrinhos, filmes, animações e campanhas de preservação ambiental, sendo reimaginado como um símbolo de resistência e como um alerta para os problemas da destruição florestal. Sua imagem desperta tanto o respeito pela natureza quanto a necessidade de proteger o patrimônio ecológico brasileiro. O Curupira é mais do que um protetor da floresta. Ele é uma expressão do inconsciente coletivo e um arquétipo ligado ao respeito pelo desconhecido. Na psicologia junguiana, ele pode ser visto como uma representação da sombra, o aspecto selvagem e indomável do ser humano, que deve ser respeitado. O Curupira é o instinto primitivo de preservação, um lembrete de que há limites naturais, que não devem ser ultrapassados. Em um contexto ecológico, ele simboliza o equilíbrio entre a humanidade e a natureza. A figura do Curupira serve para lembrar as pessoas de que a floresta não é apenas um recurso a ser explorado, mas um lar para milhares de espécies, um ecossistema que precisa ser respeitado e protegido. Sua lenda traz à tona a ideia de que há forças invisíveis que controlam e protegem a vida natural, funcionando como um mecanismo psicológico que incentiva o respeito e o temor saudável pelo meio ambiente. O Curupira é uma das figuras mais poderosas e simbólicas do folclore brasileiro. Como guardião da floresta, ele representa a resistência e a proteção dos recursos naturais, um símbolo da força da natureza, que não pode ser subjugada. Ele é um herói folclórico e, ao mesmo tempo, uma figura que impõe respeito e temor, lembrando que a floresta é viva e merece respeito. A lenda do Curupira continua a inspirar gerações, trazendo consigo uma mensagem atemporal de preservação e respeito à natureza. Como parte da cultura popular brasileira, ele é um símbolo da riqueza do folclore nacional e um exemplo do poder das lendas em transmitir valores importantes. Em um mundo cada vez mais preocupado com a questão ambiental, o Curupira é um lembrete de que, por trás das árvores e dos animais, existem forças invisíveis que zelam pela harmonia e pelo equilíbrio da floresta, e que essa herança deve ser preservada para as futuras gerações. Se gostaram do vídeo, se inscrevam, comentem, curtam e compartilhem. Um abraço do Zé Feliel.